Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele tentou alterar a decisão, mas não conseguiu. Lutou chorando, mas não conseguiu. Era tarde demais. Por quê? Porque ele não pensou na atitude, na decisão que estava tomando. Ele foi precipitado. Ele não tinha visão. E pessoas de visão curta, embaçada, distorcida, estão sempre metidas em encrenca, porque elas são precipitadas no falar, tomam decisões precipitadas, agem de forma precipitada, são volúveis, são inconstantes, não dão continuidade, não conseguem perseverar, não estão dispostas a pagar o preço por aquilo que querem, mas vivem em busca das imediatas. Eu quero algo resolvido agora. E muitas vezes só tampam buracos. Elas pegam mais um ou dois ou vários problemas para resolver um problema. Entendeu? Elas estão com problema financeiro, elas vão lá e fazem mais dívidas para resolver aquele problema. Daqui a pouco, elas estão com um problema bem maior. Elas estão carentes, elas vão lá e se envolvem com um relacionamento errado para suprir uma carência. Só que daqui a pouco está com um problema muito maior. Muito maior. Muitas pessoas hoje estão encrencadíssimas. Encrencadíssimas. Porque não trabalham para construir uma vida sólida. Não fazem um bom alicerce. Suas casas são construídas na areia e não na rocha, que é Jesus. Confiam no que têm, ao invés de confiar em Deus. Só trabalham para o aqui e agora, não constroem nada que vai ficar, que será uma bênção na vida delas durante toda a existência, e não só delas, mas de gerações futuras. Elas não se preocupam com nada disso. O Esaú. Ele tinha a primogenitura, ele nasceu primeiro que o irmão, então era considerado o mais velho, o primogênito, com direito à bênção da primogenitura, que consistia em ter duas partes na herança. Então a herança não seria dividida em partes iguais, mas ele teria duas partes. Ele seria sempre o chefe da família. E o que eu julgo mais importante. A obra que o Senhor começou com Abraão, se estendeu a Isaac, continuaria através dele.
Compreendeu? E ele trocou tudo isto por uma única refeição. Por um momento. Eu estou com fome. Eu estou com um problema. Eu preciso resolver esse problema. Mas espera aí, você pode comprometer coisas grandes aí, importantes. Ah, não me importa. Como disse ele, eu estou morrendo de fome. Que me vale esse direito? Bom, agora pode parecer que não vale nada. Porque talvez a pessoa, ao se envolver com um problema, ela não vê mais nada, né? Ela só olha para o problema, eu só quero resolver esse problema, e ela não enxerga todo o resto que ela tem. De repente, ela não tem mais nada. Ela só enxerga, eu estou com fome, eu tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema. Mas ela tem tantas outras coisas, ele tinha a primogenitura, que era a coisa mais importante da vida dele. E ele tratou assim. Que me vale esse direito, essa primogenitura, se eu estou morrendo de fome? Quem que me vale? Bom, agora parece que não vale nada, né? Só que se você perder, que foi o que aconteceu com ele, ele tratou como nada. E a Bíblia o chama, ele é chamado de imoral, de profano. Porque era um sujeito sem visão nenhuma. Um sujeito que só buscava, só trabalhava, só vivia em busca do imediatismo. Não queria pagar preço por nada. Um sujeito volúvel, um sujeito totalmente inconsequente, imaturo. Porque essa não foi a única atitude errada que ele tomou na vida. Ele, numa ocasião, ele ouviu o pai falar com o irmão, que não era para se casar com mulheres daquela região, que eram mulheres profanas, mulheres que não buscavam o Deus vivo. Ele, quando ouviu que o pai não queria aquele tipo de atitude, ele correu lá e pegou casou-se com uma mulher, com aquelas mulheres, aliás, foram duas mulheres que não temiam ao Senhor. Que foi, a Bíblia diz que foi um desgosto para os pais. Ele se casou com uma, depois, ao ouvir o pai mais uma vez falar do assunto, ele foi lá e pegou outra. Então, sabe aquele tipo de pessoa que ele só faz as coisas para provocar, para irritar? Ele quer chamar a atenção, mas da pior maneira. Era o Esaú. Sabe gente que quer chamar a atenção, mas da pior maneira? Ele quer chamar a atenção da família, ele quer chamar a atenção dos pais, ele quer chamar a atenção do mundo, ele quer chamar a atenção até de Deus, mas da pior maneira, da forma mais estúpida. Esse foi o Esaú. E assim tem sido a vida de muita gente. Gente que tem trocado coisas realmente de valor por nada. Depois, ele saiu desesperado para tentar alterar a decisão dele e recuperar o que ele tinha perdido. Chorou. Mas não conseguiu alterar. O que ele perdeu e nunca mais recuperou. E algumas pessoas têm trabalhado para perder realmente coisas importantes e não vão conseguir recuperar. Tem coisas que a pessoa perde que são irreversíveis. Foi no caso de Esaú e tem sido no caso de muitas pessoas e Deus está falando com você. Vigia. Porque tem atitudes que as pessoas tomam que são irreversíveis. Perdas irrecuperáveis. Pense a respeito. Ele foi um sujeito imaturo, inconsequente. E Deus tem falado com você. Não troca coisas realmente de valor sólida por soluções imediatas,
por um momento, por uma fantasia. Cuidado. As coisas que realmente têm valor demandam sacrifício, pagamento de preço. Pense a respeito. Esse sujeito, quando você lê na Bíblia, Edom, Edomitas, um povo inimigo do povo de Deus, originou-se esse povo do Esaú. E não dá para acreditar o homem que era para Deus, por intermédio dele, levantar o povo dele. E acabou sendo levantado por intermédio dele um povo inimigo do povo de Deus. Compreendeu? Você vê como as escolhas afetam a vida da pessoa e toda a descendência e gerações? As escolhas do Esaú afetaram a vida dele e os seus descendentes, as gerações que viriam. Por causa dessa atitude inconsequente. Então as pessoas fazem isso com a vida delas. Atitudes estúpidas, tolas. Nós vemos em Esaú uma única atitude madura. 20 anos depois, após passar a vida, durante todo esse tempo, era um desejo de matar o irmão? O irmão estava certo? Não. Mas ele é que tomou aquela atitude errada. Compreendeu? Ele. Nós não encontramos, não vemos aqui na Bíblia o Jacó com uma arma na cabeça do Esaú, obrigando ele a dar a primogenitura. Nós não vemos isso. Ele fez isso porque ele quis. Porque ele foi estúpido, imaturo. Aí, ele só falava em matar o Jacó. E é o que muita gente faz. Depois que ele toma uma atitude errada na vida, ele passa tempos e tempos falando culpando as pessoas, culpando o mundo. Não sei quem é culpado, o outro é culpado. Então, o Jacó era culpado dele ter perdido a primogenitura. Não, o culpado era ele. Ele foi o errado. Ele que era o dono da primogenitura. E não podia ter feito aquilo. Ele é que trocou ela por uma refeição. Foi ele. Mas aí ele queria matar o Jacó. Quer dizer que se eu matar o Jacó, eu resolvo os meus problemas. Não. E talvez você está aí, culpando alguém, o pai, a mãe, o fulano, não sei quem, pela sua situação. Mas possivelmente você está vivendo aquilo que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Talvez você ache que se você matar o Jacó, você vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Não vai. O problema não é o Jacó. O problema é você. Você tem que amadurecer. Você tem que amadurecer. O culpado pelas suas perdas não é o Jacó. É você mesmo. Você tem que pensar sobre isso. Porque talvez você está aí com ódio do Jacó, mas a culpa é sua. Foi você que fez essas escolhas. E agora quer culpar o Jacó? A vida inteira você fez as suas escolhas, você fez do teu jeito, a sua maneira, agora tá aí com um preço gigante para pagar, tá colhendo o que não quer e quer culpar o mundo. O mundo é culpado. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, fulano, todo mundo é culpado. Ah, você não é. O Jacó colocou uma arma na cabeça do Esaú para ele dar a primogenitura? Não! Ele usou a expressão, que me vale essa primogenitura? De que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome?
Ok, agora não vale nada, né? Vamos ver depois. Exatamente isso. Naquele momento não valia nada, né? Mas e depois? Depois ele buscou recuperar com lágrimas, mas foi tarde demais. E aí, em 20 anos, depois de uns 20 anos, a primeira atitude madura do Esaú foi quando, depois de tantos anos, o Jacó foi ao encontro dele, eles se encontraram e eles se abraçaram, e ali ele agiu com maturidade. Agora vamos imaginar o que teria sido se Esaú tivesse dito não para o Jacó, se ele tivesse agido com maturidade, ele teria tido uma vida bem diferente. Bem diferente. Então pense a respeito. Para de culpar o Jacó, de culpar o mundo. Você tem um livre-arbítrio. A gente colhe o que a gente planta. Você está colhendo o que você plantou. Goste você sim ou não. Você tem um livre-arbítrio. O Esaú podia ter feito diferente, mas ele não fez. Talvez você podia ter feito diferente, mas não quis fazer. Então não adianta passar a vida culpando o mundo, culpando as pessoas, culpando o Jacó pelas suas escolhas. Não faça isso com a tua vida. Porque ele queria matar, passou anos da vida dele, perdeu anos, perdeu tudo. Odiando, só tomando uma atitude errada atrás da outra, querendo matar o Jacó. E o que é pior, além dele tomar atitudes erradas, ele responsabilizava os outros. Ele era provocativo, ele era inconsequente, mas ele vivia responsabilizando os outros. Amadureça. Tenha uma atitude madura. Será que o Esaú, antes de fechar os olhos, amadureceu? Eu não sei. Mas você pode amadurecer. Você pode dar lugar a um outro espírito. Você pode começar a fazer diferente. Mesmo depois que ele perdeu a primogenitura, ele podia ter caído em si e pensado, bom, deixa eu mudar. Eu tenho feito uma besteira atrás da outra com a minha vida, eu preciso mudar. Então, se você está ouvindo essa palavra e você tem vida e Deus está falando com você, você pode mudar. Você tem vida. Talvez você já perdeu muita coisa, mas não tem que continuar perdendo. Você pode mudar. Está ao seu alcance e a escolha é sua. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja que receba a oração. Eu volto já para orarmos. O que o senhor tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu tenho conquistado muito, pastor, que o ano passado eu vivi uma batalha muito grande na minha vida, né? Que foi eu parti para a vida assim, uma vida homossexual com uma pessoa do mesmo sexo, né? E o que aconteceu é que essa pessoa, ela veio a falecer no final do ano através de ela foi detectado nela o vírus do HIV, que é o senhor sabe, né, que é uma doença destrutiva. E graças ao bom Deus e as orações, né, que eu não conhecia o ministério, mas eu comecei a ver o programa, né, da meia-noite da Bispa, e em cima disso eu comecei eu fui fazer o exame, né, que o médico, quando ele estava internado, né, em coma já, né, o médico falou para mim imediatamente procurar a medicina, né, para fazer o exame. Aí eu fiz esse exame, né, mas ao mesmo tempo nem coragem eu tinha, pastor, de abrir o exame, porque eu ficava assim, fiquei desesperado, assim, eu fiquei com um envelope, acho que bem quase um mês, com o envelope na mão, sem coragem para abrir aquele envelope. Aí coloquei, né, coloquei para Deus, né, em oração, coloquei na televisão durante as orações da Bispa e coloquei e fui pedindo a Deus que tivesse misericórdia, né, que aquilo não me afetasse. Aí
com muita coragem. Aí chegou um dia que eu consegui pegar essa coragem, essa fé e abrir. Aí com as bênçãos de Deus, com a graça do Senhor, Deus, estava tudo negativo no exame. E tudo se resolveu. Graças a Deus, hoje eu estou curado, liberto, graças a Deus. Isso não faz parte da minha vida, que isso para mim foi passado. Porque eu achava que isso aí era felicidade, né? Viver nessa vida. Eu achava que era felicidade, não é. Isso aí era destruição. Deus não se agrada, nem nunca se agradará dessa situação com ninguém, na vida de ninguém. Eu não quero isso para ninguém, porque isso transformou num turbilhão na minha vida, sabe? Aconteceu muita coisa na minha vida, só teve derrotas, mas parece que Deus, de acordo com o que me disseram até hoje em oração, diziam para mim que Deus ia transformar isso em vitórias, porque o propósito dele era através dessas guerras, dessas batalhas que aconteceu na minha vida, fazer eu chegar até a vitória, que é a mudança total na minha vida, que é o que eu sempre quis, que eu sempre tinha no meu coração, mas eu não tinha força contra isso. E hoje eu consegui essa força. Hoje vida nova. Vida nova, graças a Deus. Em nome de Jesus, Deus me está transformando. O senhor dizia para mim também que teve uma sobrinha do senhor que estava com uma doença quase que incurável e através da fé do senhor ela foi curada, não é isso? Teve sim. Foi enquanto essa pessoa estava até doente, né? Que só tinha eu, né, à volta dessa pessoa. E eu estava assim, sem saber nem para onde correr. Porque aconteceu isso justamente nesse mesmo tempo, aconteceu com a minha sobrinha. Aí ela estava com leucemia, foi detectado leucemia, que é uma doença terrível no sangue também, né, pastor? Mas eu fui pedindo ali, paralelamente, né, para Deus abrir os caminhos, que eu não via saída. Eu não via saída nenhuma, pastor, da minha vida. Eu não achava não achava caminho nenhum. Foi através das orações, do programa da Bispa, que eu fui pedindo direção, pedindo, né, que Deus abrisse os caminhos para mim. E mesmo em dezembro, pastor, olha para você ver como Deus é bom. Ele viu que eu ia ficar sozinho, né? Que eu tinha construído uma casa, né? Eu tinha mobiliado uma casa e eu ia ficar sozinho para manter isso tudo sozinho. Deus me deu um aumento de salário já em janeiro na minha vida, que ele sabia que eu ia precisar desse socorro imediato. Ou seja, aquelas maldições, aqueles problemas, destruições, hoje não faz mais parte da vida do senhor. Não, graças a Deus, tudo foi mudado, renovado. Tem alguma coisa para ser mudada ainda, mas Deus está trabalhando. Eu estou vendo a mão dele trabalhar, as bênçãos dele. No meu trabalho eu estou sentindo uma grande força. Eu não sabia lutar contra os problemas, eu não sabia brigar com o inimigo, né, com esses problemas. Eu queria lutar com a força do meu braço. Hoje não, hoje eu sei repreender, eu sei quando eu não entro em confusão, nem em briga, eu coloco na mão de Deus e eu aprendi a repreender nesse ministério. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que o senhor recebe aqui, representam hoje para o senhor? Para mim representa tudo na vida, pastor. Foi onde Deus me acolheu, onde eu me senti abraçado, sabe, pela fé. Onde eu senti a força, sabe, das orações da Bispa, onde ela traz as palavras do Evangelho para os dias atuais. Ela traz aqui a palavra para você usar lá fora, para você usar nos dias atuais. E foi onde eu aprendi, porque até hoje eu ia nas outras obras, mas não sentia força, sabe? Eu me sentia só um número em outros lugares. Aqui não, eu me senti abraçado, eu me senti forte, me senti firme, sabe, abençoado mesmo, sabe, quando eu quero, quando começa a querer ficar um pouquinho mais triste, aí eu venho aqui, as orações me fortalecem. Quando eu saio de lá fora, eu já saio renovado de novo, sabe, para mim nada tem me abalado depois que eu pisei nesse ministério. As bênçãos de Deus estão comigo aqui nesse lugar. Hoje feliz. Hoje estou feliz, graças a Deus, abençoado, transformado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor ama, está lutando para que ela amplie a visão, ouça a sua voz e comece a agir. E eu peço que essa palavra possa calar fundo no coração dela, mover o espírito dela para a direção certa. Cobre ela com teu sangue, tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, amplia a visão e o entendimento dela.
Renova a mente dela. Tira a surdez espiritual. Que o coração dela seja rasgado e a tua palavra possa entrar com entendimento e clareza. E a partir de hoje, ela começar a agir de uma forma diferente. Para que ela seja abençoada e feliz. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. Eu determino milagres, soluções, mudanças e definições para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente abençoadas e prosperadas. Que elas tenham financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, eu sei que ela vai colher. Ó Deus, onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também para a glória do teu nome. Entendimento, salvação, libertação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Hoje não teremos mais nenhum trabalho porque nós passamos a madrugada em jejum e em oração. Encerramos, graças a Deus, agora bem cedinho. Demos início às 6h30 da manhã o encerramento e foi uma bênção, milagres. Graças a Deus. Então, hoje não teremos mais trabalho, mas domingo, às 9, uma grande reunião. Se volte para Deus, venha buscá-lo, Deus tem o melhor para você. Conte conosco. Se o senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.